aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Comunidade de Jesus, que é o Henrico. O texto que eu preparei está em Atos 2, versículo 36. É a passagem que o apóstolo Pedro ele fala logo após o derramamento do Espírito Santo. A igreja recebeu, né, o dom do Espírito Santo prometido por Jesus quando ele voltasse aos céus depois da sua ressurreição. E muitos viram eles, os apóstolos, os discípulos de Jesus, falando em outras línguas, né, marcando esse memorável dia. E ouviam falar cada um na sua própria língua, e eles ficaram admirados, mas muitos também zoavam, caçoavam, e eles não entendiam aquilo que estava acontecendo. Então o apóstolo Pedro, em Atos 2,36, ele fala: portanto saibam, com certeza, todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Então, na verdade, esse versículo que eu li é o final de todo o discurso de Pedro, né, mostrando através das Escrituras que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento pelos profetas. E é muito interessante que ele frisa, né, no final do seu discurso: saibam com certeza todos de Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Na verdade, muitos sabem que Jesus é Senhor e Cristo, tem esse conhecimento, esse conhecimento bíblico, né? E essa mensagem que é verdadeira. Mas é muito interessante que logo após esse discurso, muitas pessoas ouviram e creram, né? Essa é a passagem realmente que eu queria frisar. No versículo 37 diz assim: as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Então é interessante, né, que muitos ali naquela situação creram, ficaram espantados e indagaram, perguntaram aos discípulos, aos apóstolos, o que eles deveriam fazer. Então essa é a pergunta que eu faço a vocês, meus queridos irmãos. O que nós devemos fazer? O que você tem feito em relação a essa palavra que bateu no teu coração e um dia fez morada? O que você tem feito? Então, o apóstolo Pedro ele fala, no versículo 38, Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa é a promessa para vocês, para seus filhos e para que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. E é interessante que no versículo 31 falam que eles acreditaram na palavra de Pedro, foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, meus irmãos, a mensagem que aqui quero enfatizar não é a mais conhecida e que geralmente os pregadores enfatizam, que é o derramamento do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, mas o que você irá fazer em relação a essas verdades, essa palavra em que Cristo veio à Terra, morreu por amor de nós, né? Ele teve que voltar ao Pai, segundo as suas próprias palavras, para que o Espírito Santo fosse derramado à sua igreja, para que Deus nos capacitasse para toda boa obra. O que você tem feito, meu irmão, em relação a isso? Você tem entregue realmente a sua vida a Jesus, ou é apenas um ouvinte da palavra de Deus? Não basta ser um ouvinte da palavra de Deus, é necessário que nós entreguemos o nosso coração, né? Devemos ouvir essa palavra, mas ao ouvir essa palavra, ela tem que promover mudança em nossa vida. Só que essa mudança, ela não vem do esforço próprio, vem sim a partir do momento que nós deixamos o Espírito Santo agir em nós. E quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nós, né, acontece o que diz lá na igreja primitiva, né, no capítulo 2, continuando versículo 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. E versículo 43. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas.
Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Então, meus irmãos, para nós vermos o poder de Deus atuando em nossas vidas de verdade, não basta nós sermos apenas ouvintes da palavra, mas nós temos que ser praticantes dela. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Essa é a palavra que eu tinha para vocês hoje. Um forte abraço. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Ajude-nos a ampliar o alcance das publicações que nós fazemos para vocês. Siga-nos aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram. Ore pelo nosso ministério para que possamos alcançar cada vez mais pessoas. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.